Você já percebeu que quando vai exportar um modelo em 3D, aparece aquela janelinha com as opções de Low, Standard e High? Em vários scanners a gente tem isso, a gente pode exportar em diferentes qualidades. Muita gente clica no padrão sem saber o que muda, e isso pode impactar o tempo de exportação, o peso do arquivo e até a precisão na impressão 3D. Hoje eu vou te mostrar na prática o que muda entre essas três configurações e explicar quando usar cada uma delas na nossa odontologia do dia a dia. Todo modelo 3D é formado por milhares de triângulos. Existem diversos tipos de malha, mas normalmente na odontologia a gente trabalha com triângulos. E eles criam uma superfície chamada malha poligonal. Quanto mais triângulos o modelo tiver, mais detalhado ele fica. Mas também mais pesado e lento para abrir, processar ou até imprimir. Então, quando o software oferece Low, Standard ou High, ele está ajustando exatamente isso, a densidade da malha. E quais são as diferenças entre cada uma delas? Se a gente exportar, por exemplo, no modo Low, nesse modo o software reduz bastante o número de triângulos e o resultado é um arquivo muito leve, exporta rápido e ele ocupa pouco espaço. Mas a contrapartida é que as superfícies ficam mais planas, com menos definição, principalmente em curvas e em margens. Um exemplo prático na odontologia é que esse modo é ótimo para quando você precisa apenas visualizar ou compartilhar um modelo, enviar um caso por e-mail ou armazenar num prontuário digital. Por exemplo, um modelo de estudo, uma simulação de um sorriso ou um caso para mostrar para o paciente. Mas é bom a gente evitar usar o Low para confeccionar peças clínicas porque os detalhes podem sair deformados na impressão. No modo Standard, o software mantém um equilíbrio entre qualidade e leveza. E a malha tem uma boa quantidade de triângulos. O modelo continua suave nas curvas e o tamanho do arquivo ainda é fácil de manipular. E na odontologia, esse é o modo mais usado no dia a dia. Serve muito bem para guias cirúrgicos, modelo de impressão de provisórios, cases de planejamento ortodôntico e testes de encaixe. Aqui a precisão é suficiente para impressoras de resina e o processamento dos softwares de CAD, como o Blue Sky Plan, Mesh Mixer, ExoCAD, fica rápido e estável. E por último, no modo High, que é o mais detalhado de todos. Nesse caso, o software mantém praticamente todos os pontos de escaneamento original e o modelo fica extremamente suave e realista. Cada detalhe da gengiva, cada linha de inserção, tudo bem preservado. E como exemplo, ele é um modo indicado para situações em que a gente precisa precisão milimétrica e que essa precisão seja indispensável para o nosso planejamento. Isso é importante quando a gente ajusta as margens protéticas, numa adaptação de pilares de implante, numa conferência de encaixe entre componentes, em análise de oclusão e contato em modelos digitais. Mas é bom lembrar que esses arquivos ficam bem mais pesados, às vezes de 3 a 5 vezes maiores do que modelos Low e exigem mais tempo para abrir e renderizar. Então, reserve o High para quando a fidelidade realmente importa. Computadores que tenham placas de vídeo não tão potentes ou processadores inferiores, isso é importante a gente também pensar. Porque se a gente tiver um computador com alto processamento, a gente vai conseguir trabalhar com modelos mais pesados mais facilmente. Agora, computadores que não tenham um processamento tão alto, isso vai fazer uma grande diferença. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês então 3 arquivos que eu exportei nos formatos Low, Standard e High. O mesmo arquivo, o mesmo escaneamento, a única coisa que eu fiz foi voltar lá e mudar o tipo de exportação. Vou abrir esses 3 arquivos para que a gente possa então visualizar cada um deles, quais são as diferenças. Isso é muito importante. A gente pode exportar eles tanto em PLY, BJ, STL. Eu vou abrir esses 3 arquivos no mesmo formato, mas eu queria mostrar para vocês aqui na tela. 3 arquivos diferentes, tanto em PLY como em STL. Inicialmente, vamos comparar o tamanho desses arquivos. Se a gente pegar, por exemplo, o arquivo High, eu tenho ele aqui com 3.337 KB. Esse mesmo arquivo, no PLY, no modo Low, ele tem 993 KB. E no modo Standard, 1.836 KB. Isso é interessante, porque a gente tem ele quase 4 vezes o tamanho do Low para o High. Então, é um arquivo que é muito pesado para a gente trabalhar. Da mesma forma, nos arquivos em STL, o arquivo High tem 7.175 KB, o arquivo Low 2.136 e o arquivo Standard 3.949 KB. Já, se a gente vê o tamanho desses arquivos, a gente já entende que eles têm
tamanhos diferentes. A forma da gente exportar modifica. Isso não quer dizer que quando a gente vai, na hora de escanear, utilizar o HD do nosso scanner, vai ter essa diferença tão grande do tamanho dos arquivos. Isso é, lá dentro do software, a forma que a gente exportou. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz o escaneamento de um caso em HD e sem o HD e a gente não viu uma diferença tão grande como essa. Então, para vocês entenderem, não é na questão do escaneamento em HD ou não, é a questão que eu faço a exportação. E eu vou abrir então esses meus arquivos aqui no Mesh Mixer, os meus arquivos STL, vou clicar, vou trazer os três aqui para a gente poder visualizar. Então, eu estou com o High, vou puxar o meu Low e o meu Standard, eles vão estar exatamente na mesma posição, foi o mesmo escaneamento, na verdade, para a gente poder ter uma boa comparação entre os três. Então eu vou maximizar, os nossos três arquivos estão aqui, um em cima do outro, né? Então eu vou colocar um para cada lado para a gente poder visualizar. Esse aqui é o meu arquivo Standard, o Low, então o Low eu vou colocar aqui para o lado, vou colocar eles na ordem aqui, então esse é o High, vou puxar ele para o lado para a gente poder ver. Esse é o High, esse aqui do meio é o Low, vou colocar então ele bem para a direita aqui, para a gente poder visualizar melhor. E o meu arquivo Standard eu vou colocar no meio, então para a gente visualizar os três certinho na ordem, né? Então esse aqui é o High, esse aqui é o nosso Standard e esse aqui é o nosso Low. Visualizando esses arquivos inicialmente aqui, a gente não vê grandes diferenças. Eu até vou maximizar. A gente começa, quando a gente aumentar muito o tamanho, que tem algumas pequenas diferenças, mas visualmente é muito pouco. Então eu vou ativar, né, a malha, que aqui no Mesh Mixer a gente utiliza como W, dos nossos arquivos, e olha só, a gente começa a ver algumas diferenças entre eles, né? Então a gente vê aqui que a gente tem uma malha não tão elaborada no nosso arquivo Low. Se a gente for para o nosso arquivo Standard, a gente vê que a malha ela é um pouquinho já melhor, um pouquinho mais trabalhada, e se a gente for no arquivo High, a gente vê, olha o tamanho desses triângulos, a gente vê uma diferença bem grande, né, na qualidade. Isso vai ser bem visível nessa questão das voltas, né, nessas bordas que a gente tem, então, por exemplo, na região cervical do dente. Eu peguei aqui, vou trazer o meu arquivo Low para próximo, para a gente poder trabalhar, vamos voltar com a malha, vamos minimizar o meu Standard, vou pegar o meu Low e vou trazer bem perto. Vamos comparar o High com o Low, né? Vou trazer os dois bem perto um do outro e vou visualizar bem pertinho aqui. Deixa eu descer um pouquinho o meu Low e a gente consegue visualizar essas bordas. Vou aumentar bem e vamos ver as malhas, né? De um e de outro. Olha só, então se a gente visualizar no meu arquivo High, a borda, né, que seria essas voltinhas, a gente tem uma qualidade bem grande, com muitos triângulos, né? Então para a gente poder trabalhar. Se eu pegar o meu Low, olha só o que acontece. A minha borda, ela já não é tão visível, a gente já tem um arredondamento maior nessa borda. Isso acontece por quê? Porque a gente tem menos quantidade de triângulos. Quanto menos triângulos a gente tiver, mais déficit da nossa qualidade a gente vai ter do nosso modelo. Aqui no premolar é bem visível, a gente consegue visualizar um arredondamento. Se eu pegar o meu modelo High e ver aqui a questão do meu premolar, olha só como que a gente tem diferença. Essa borda ela é muito mais bem marcada. Isso vai fazer o quê? Vai repercutir quando? Por exemplo, quando eu tiver um preparo, que eu tiver uma borda que tem que ser muito nítida para o pessoal do laboratório conseguir fazer uma prótese. Então isso modifica bastante. Uma outra coisa que é interessante a gente entender é qual o tamanho e quantidade de triângulos e vértices que tem cada arquivo desses. Então, o meu arquivo High, ele tem, então, 147 mil triângulos, né? E se eu pegar o meu arquivo Low, ele tem 43 mil triângulos. E eu tenho uma grande diferença entre esses meus dois arquivos, porque a gente tem uma quantidade menor de triângulos, então as nossas bordas acabam ficando mais arredondadas. Uma coisa que é interessante a gente fazer, eu vou minimizar o meu arquivo High, mas vamos lembrar, eu tenho 147 mil triângulos, né? Vou minimizar o High e eu posso, quando a gente vai trabalhar com modelagem 3D, a gente tem uma ferramenta que aqui no Mesh Mixer a gente tem, que a gente chama de Remesh, que é o quê? A gente aumentar ou diminuir a quantidade desses triângulos para que a nossa malha fique mais densa e a gente melhore um pouquinho
essa questão das bordas. Então vamos tentar fazer isso no nosso arquivo low. Eu tenho o arquivo low, ele está com 43 mil, diferente dos 146 mil lá do meu high. Eu vou dar o Ctrl A, vou na aba de Remesh e vou aumentar a qualidade dessa minha malha, que ela está com 43 mil triângulos. Eu vou melhorar um pouquinho a densidade dessa malha, que eu estou aumentando 50% a densidade da minha malha. E o que acontece? Dou Accept e a minha malha, que tinha então os 46 mil triângulos, ele foi a 113 mil triângulos. E a gente já consegue visualizar que a nossa malha ela já melhorou um pouquinho aquela qualidade, mas ela tem ainda dificuldade de ficar muito parecida com aquela malha que eu já exportei no high. Por quê? Porque ele vai criar alguma forma de aumentar o número de triângulos, mas aquelas voltas que a nossa malha deu, que foi efetivamente criada com o nosso escaneamento, ele não vai conseguir gerar. Então, mesmo a gente utilizando essas ferramentas de remesh, de melhora de malha, o resultado do nosso arquivo não é tão bom. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente entender para que a gente vai querer essa nossa malha. Se a gente vai trabalhar com ela, com as questões de coisas mais simples, modelos, planejamentos virtuais, que não vão precisar de grandes detalhes de borda, a gente pode exportar a qualidade em low. E se a gente precisar com algum mais requinte, as bordas mais bem trabalhadas, o máximo de detalhe possível, onde eu vou fazer, por exemplo, um laminado cerâmico, onde aquela borda lá ela é muito importante, eu exporto em high. E no dia a dia, para as coisas mais simples, guias cirúrgicos, modelos, eu posso exportar no standard. O que é importante a gente entender? Para que a gente faz? O armazenamento que a gente vai ter para poder trabalhar com isso e a capacidade do meu computador de trabalhar com todos esses arquivos. Para quem trabalha com muita coisa 3D, a gente sabe que espaços para guardar eles são restritos. A gente acaba toda hora tendo que apagar arquivos para poder arrumar espaço, tanto dentro do computador quanto lá nas nossas nuvens. E também, se a nossa máquina ela não é muito potente e a gente sabe que o computador cada vez vai mudando, placas de vídeo novas vão chegando e a gente tem que fazer investimentos altos em cada vez que elas mudam, porque os softwares eles exigem mais dos computadores. Então é importante a gente entender para que a gente quer e a forma que a gente precisa exportar para que a gente não tenha problema nos nossos planejamentos. E aí, pessoal, conseguiram entender as diferenças de modelos mais leve, que a gente chama de low, modelos standard e modelos pesados como high? Isso muda bastante coisa na clínica. É importante a gente entender que casos onde a gente precisa de uma qualidade, onde a gente tem uma borda de algum preparo ou uma adaptação de uma prótese com um componente de implantes, a gente vai precisar de arquivos mais pesados com maior quantidade de triângulos, com uma malha um pouquinho mais elaborada. E casos onde a gente, por exemplo, quer fazer somente planejamentos, ou às vezes até placas e guias, a gente pode lançar mão de exportar esses arquivos numa qualidade inferior, que não vai ter problema nenhum. E o nosso computador não vai ter uma exigência tão grande para que ele tenha dificuldades de trabalhar. E também a gente não vai precisar de um espaço tão grande para armazenamento, seja no computador ou seja numa nuvem. É importante a gente entender para que a gente vai utilizar aquele tipo de arquivo e exportar da melhor forma possível. Se você tem alguma dúvida sobre isso, deixe nos comentários. É importante que você se inscreva no canal, deixe o like para que a gente possa cada vez mais crescer, evoluir juntos e trazer mais conteúdos como esse para tirar as tuas dúvidas. Até mais!